Sou o Rony Carvalho e hoje tenho um assunto muito interessante para tratar com vocês. Fique atento, porque o tema de hoje é sobre se os góticos vão se perder ou não. Após a vinheta estarei de volta com esse assunto. Fique aí atento. Mais uma vez eu tenho a tratar aqui com vocês sobre esse tema, se os góticos vão ou não se perder. E eu tenho parado de fazer vídeos aqui no YouTube, né? Eu tenho aí alguns vídeos e vocês já podem continuar assistindo os demais, se ainda não viram. Faz aí um likezinho aí para ajudar o canal, faça sua inscrição. E continuando aí com o assunto de hoje, eu gostaria muito de que vocês estivessem aí atentos. Os góticos vão se perder sim ou não? Bom, isso é uma questão que é necessário fazermos algumas análises, porque essa questão de salvação ela abrange uma única e exclusivamente coisa na vida das pessoas. Não importa se a pessoa é cristã de uma igreja evangélica ou o que importa saber é que ela siga a doutrina certa. Porque não adianta fazer parte de uma igreja e não estar de acordo com os princípios que a Bíblia realmente ensina. De acordo com João, o Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 5, que a vida eterna se consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E lá no versos 22 ao 23, do mesmo capítulo 17, nos fala que Ele nos dará a glória, né? Dar-lhes a glória como tu tendes me dado, Pai, para que sejam um conosco. Jesus falando ao Pai, para que sejam um conosco, assim como eu e tu somos um. Então, significa o que? A vida eterna, a salvação, conhecer Deus. Conhecer Deus, na realidade, é muito mais do que simplesmente conhecer uma teoria, um assunto. Há outros textos que falam que a salvação é dependente unicamente pela fé, justificado pela fé. Visto porque ninguém será justificado por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do que é o pecado. Ou seja, a lei nos ensina o que é pecar e o que não é pecar. A lei não nos salva, a lei só mostra o que é pecado. Daí então eu tenho que ter fé e assim ter a salvação em Jesus Cristo. Paulo, no livro de Romanos, nos fala que anulamos a lei de modo algum. Antes a fé confirma a lei, ou seja, a obediência. Nas cartas de João, segunda carta, ou parece-me que é a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz: Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Porque aquele que disser, eu o conheço e não guarda, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Aqui exige-se a obediência à lei de Deus, aos mandamentos, os 10 mandamentos, incluindo também a questão da própria fé. As duas coisas associadas. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Logo, a lei não salva, é claro, mas a fé em Cristo e assim a obediência. Então não adianta eu falar que eu sou um evangélico, católico, uma vez porque se eu nego esses princípios, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. E aí se cumpre na sua vida o que está escrito, que Deus mesmo revela. Em vão me adoram, pregando preceitos de homens e doutrinas de demônios. Então não adianta o indivíduo dizer que é evangélico, católico, condenando os góticos porque vive de certa forma, sendo que os próprios indivíduos que se envolvem com religiões, eles mesmos estão condenados naquilo que acreditam, deturpando aquilo que diz respeito ao que de fato a Bíblia ensina. Então, pelo conhecimento que eu tenho a respeito do que a Bíblia ensina, é claro que se o gótico não exercer também a fé, não adiantará nada, né?
ele dizer que acredita em Deus. Do mesmo jeito qualquer outra pessoa que não seja gótica. Ah, mas o gótico é coisa do demônio. Bom, você já estudou sobre o assunto? É mais fácil entender que eu estou no caminho do demônio, fazendo parte de uma igreja qualquer, do que sendo gótico. Por quê? Porque na Bíblia nos ensina no capítulo 13, no capítulo 13 de Apocalipse, que todos adoraram a besta e ao dragão, que é o diabo. Todos. A Bíblia também me menciona, citando novamente o texto que eu tinha falado, né? Em vão me adoram pregando preceitos de homens e doutrinas de demônios. Eu não me lembro dessa passagem, mas ela existe, você pode procurar. Em vão me adoram pregando preceitos de homens, né? Então você faz a busca e você vai saber aonde é que se encontra esse texto. Eu só lembrei da passagem. Então, pessoas que dizem seguir a Deus, falar em Deus, faz tudo em vão. A Bíblia mesmo ensina que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento. Isso significa o quê? Você está indo para a igreja, está cantando, está orando, está pregando, está fazendo tudo em nome de Deus, mas tudo em vão, porque estão pregando coisas que não têm base bíblica. Usam a Bíblia para ensinar coisas que não é verdadeiro. Como, por exemplo, também existem alguns conceitos, tipo... há crentes por aí, há evangélicos por aí, há igrejas por aí que dizem que eu não posso doar sangue. Simplesmente porque está escrito que não se pode comer sangue. Doar sangue é o mesmo que comer sangue. É o que eles dizem, não se pode doar sangue, é o mesmo que comer. Aí eu pergunto, de onde é que a criança antes de nascer está tirando o sangue dela? Da própria mãe. E aí, o que eles me dizem? Os próprios que falam que não se pode comer sangue, comem carne de porco. A mesma lei que ensina a não comer sangue, nos ensina a não comer carne de porco. E nos ensina também a guardar o sábado, que é um dos 10 mandamentos. Eles guardam o sábado? Não. E aí? Do que adianta a fé desse povo? Incluindo a muitos outros que se dizem evangélicos por aí afora. Não adianta. Estão pregando preceitos, aquilo que eles acham que é verdade para eles mesmos. Isso aí é o que? Heresia. Preceitos de homem. É o que a Bíblia nos ensina. Em vão me adoram, pregando preceitos de homens e ainda mais, doutrina de demônios. Então, é aqui que está uma coisa muito importante. Então, cabe todo gótico que acredita em Deus, ou até mais outras pessoas aí afora, exercer a sua fé, porque não vai adiantar. Então, ser gótico é mais do que você pensa. Você pode ver meus outros vídeos para esclarecer-se a respeito do assunto. Aí então você vai tirar mais esclarecimento acerca do que é ser um gótico. Fique aí atento aos vídeos, né, que você vai ficar por dentro de todas as coisas que você precisa saber. Então, dê um joinha, faça um comentário, faça a inscrição, aperte o sininho para que você fique notificado de mais outros vídeos. Eu vou tentar aqui fazer o máximo esforço de fazer vários vídeos tratando sobre vários outros assuntos sobre os góticos, né? Aqui diretamente